Seja bem-vindo ao Conversa Capital. Recebemos esta semana Paula Franco, bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal. Capital tem que ser sempre criação de riqueza, portanto eu diria que é criar riqueza. E já teremos a oportunidade de falar sobre isso, porque para o efeito os impostos são essenciais. Antes, porém, remetemos para a atualidade, porque está no Parlamento a descida intercalar do IRS do primeiro ao oitavo escalão, que foi agora aprovada na especialidade, e desta vez o IRS vai seguir o modelo original do Governo, ou seja, as taxas baixam efetivamente até ao penúltimo escalão. Há um impacto mensal líquido no rendimento das famílias, mas depois no cômputo geral vai também depender das tabelas de retenção e da forma como forem efetivamente calibradas. Esta é uma medida, do seu ponto de vista, mais política ou realmente com impactos efetivos e de substância, digamos assim, nas famílias? Bom, sem dúvida que tem impacto nas famílias, porque sempre que desce o IRS, por muito pouco que seja, os portugueses e as famílias vão ser beneficiadas. E é isso que tem acontecido nos últimos anos. Temos tido aqui uma política progressiva de redução das taxas de IRS, porque efetivamente o IRS alcançou taxas muitíssimo elevadas, principalmente para o rendimento que existe em Portugal, para o tipo de rendimento, para aquilo que os portugueses ganham, estavam muito elevadas. Portanto, houve ali uma mudança muito grande com a intervenção da Troika, em que se subiram substancialmente os impostos e, portanto, era preciso agora aqui equilibrar. E há uns anos para cá, 3 anos, penso eu, que estamos a assistir progressivamente, lentamente, a uma descida do IRS. Cada descida destas afeta os portugueses, claro que sim, pagam menos impostos, o que é bastante positivo, porque os rendimentos em Portugal são muito baixos, como nós vemos quando se está a discutir que o oitavo escalão, que é quase o último, começa em cerca de 3.300 euros de rendimento bruto. Estamos a falar realmente de rendimentos que não são propriamente de uma riqueza consistente. Estamos a falar de um rendimento que já é mais alto que a generalidade dos portugueses, mas não é, obviamente, de ninguém que se possa dizer que é rico. É uma classe média, se calhar já com um rendimento mais sustentado, mas não é propriamente uma riqueza. E, portanto, quando estamos a falar de um oitavo escalão, que é quase o último, começa neste rendimento, percebemos que efetivamente a tributação em Portugal é muito elevada e, portanto, era importante existir este equilíbrio. Agora, quando ouvimos falar desta descida e agora aquilo que foi aprovado no Parlamento, estamos a falar da descida do IRS em termos global, em termos daquilo que é a conta final com o Estado. Mas depois, associada a essa conta final, a esse IRS final, que é só uma tributação, temos também associado aquilo que os portugueses têm no dia-a-dia e mensalmente através do seu salário, da sua remuneração, que se traduz na retenção na fonte, que no fundo é o adiantamento que os portugueses vão fazendo, principalmente os trabalhadores dependentes, que são aqueles que são forçados a fazer este adiantamento ao Estado. E é nessas retenções na fonte que se pode já refletir algum ganho no dia-a-dia para os No portugueses. salário líquido, na pensão No líquida? salário líquido, na pensão líquida, através das retenções na fonte, através dessas tabelas e do ajustamento dessas tabelas a esta descida de IRS. E é aí que também que surgem os problemas. Exato. Não, ia-lhe perguntar depois dos reembolsos, não é? Porque há uma sensação mensal enfim, de melhor, de respirar um pouco mais, mas depois, às vezes, no final do ano, na altura do reembolso, as pessoas queixam-se, não é? Queixam-se muito e nós vimos agora, e os contabilistas certificados obviamente tratam de milhares de IRS e não foi nada confortável darmos a notícia à maior parte dos contribuintes que este ano, para além de não ter reembolsos, muitas vezes pagou a valores muito elevados. E isto deve-se a uma política também para acompanhar esta redução de IRS, tem sido feita uma política de redução das retenções na fonte, portanto diminuir aquilo que os portugueses adiantavam ao Estado. E bem, porque os portugueses, efetivamente, só devem adiantar aquilo que é muito próximo daquilo que são as suas contas finais. Mas os portugueses habituaram-se durante anos a terem reembolsos e a terem uma retenção na fonte muito superior. E por isso ainda não conseguiram adaptar-se a esta nova realidade, que é a realidade mais próxima daquilo que é o ideal, que é não adiantarmos antes durante um ano ao Estado. Mas a verdade é que, como durante muitos anos não foi assim, criou uma expectativa nos contribuintes de que chegavam a estas contas finais e iam ter ali quase um 15º salário ou ali uma poupança que acabava por ser benéfica para algumas despesas extras que se têm em determinada altura do ano. E os contribuintes ainda não perceberam que, de facto, esse dinheiro já está do seu lado, no seu bolso, cada mês que recebe a sua remuneração, e
vêm aqui um bocadinho defraudadas as expectativas. Eu Isso vai continuar a acontecer, não é? Isso vai continuar a acontecer, mas é bom para os portugueses. E é preciso é importante explicar isso. Nós não devemos ter o dinheiro do lado do Estado. Este adiantamento deve ser só para cobrir aquilo que é efetivamente o imposto. Aquilo que acontecia no passado é que não estava bem. Agora, eu percebo que cria aqui uma diferença e é muito difícil os portugueses perceberem este conceito da retenção na fonte, este conceito do adiantamento. Nós, contabilistas que lidamos com isto diariamente, quantos contribuintes que não fizeram retenção na fonte nenhuma, portanto, têm o salário mínimo, não fizeram e que nos perguntam, mas porquê que os outros recebem e nós não recebemos, não é? E, portanto, é um conceito que ainda não entrou na cabeça dos portugueses, que é muito difícil de perceber, mas que é isto, quer dizer, o Estado vai arrecadando um bocadinho todos os meses no ordenado dos portugueses para fazer face a este imposto final. Mas só há contas se ele arrecadou, não é? Se ele fez este adiantamento. Se não fez o adiantamento, não há contas. O que é que aconteceu no ano passado? E se nos lembramos, com os retroativos, houve uma grande descida significativa em que os portugueses, em setembro e outubro, tiveram muito mais dinheiro no bolso. E este ano vai, a partir de acontecer a mesma coisa. Já está a ser noticiado que em agosto, dizem em agosto, em setembro, vamos ver quando é que vai ocorrer, que isso vai acontecer da mesma maneira. E foi realmente muito acentuado. E viu-se que foi acentuado porque nas contas finais acabou por se ter esse resultado dessa retenção demasiado acentuada. E nós temos alertado para tentar que seja mais suave, para também não ser feito tudo de uma vez. Os portugueses não estão efetivamente preparados para ter o dinheiro do seu lado e não do lado do Estado. Ou seja, a devolução devia não ser feita toda num mês e ir ser feita ao longo dos meses, é isso? Isso seria uma das hipóteses, não é? Mas a questão não é ser feita num mês ou ser feita em mais. É a fórmula estar menos acentuada para estar mais próxima do IRS final. Da vossa experiência este ano e, enfim, das declarações de impostos que foram preenchendo dos vossos clientes, houve muitas que tenham sido nulas, ou seja, em que não tenha havido imposto a pagar nem imposto a receber? São raras, mas existem. É muito raro. Onde é que são muito as nulas? Nos rendimentos mais baixos, porque não há efetivamente nada a saldar com o Estado, não é? Mas nas outras não. É muito difícil conseguir-se uma retenção na fonte rigorosa àquilo que é a realidade do contribuinte, porque tem a ver com as situações familiares, tem a ver com as despesas, depois tem a ver com muitos fatores que vão ter interferência naquilo que é o cálculo do imposto final. Não é só a taxa. Nós em Portugal não temos só a taxa, temos várias deduções, não é? Exato. Relativamente às deduções, não faria sentido fazer uma atualização das mesmas? Sim, eu acho que já era a altura de o fazer, mas é assim, as políticas depois de diminuição dos impostos podem ter várias formas de ser feitas. Portanto, pode ser por esta via da redução da taxa, pode ser por via do aumento das deduções para beneficiar algumas famílias que acabam por ter determinados comportamentos e tipo de despesas e, portanto, incidir um bocadinho sobre isso e, portanto, pode ser feito de várias maneiras. Tudo em conjunto, também não sei se há capacidade para o Estado o fazer, não é? Por exemplo, uma das medidas que a Ordem tem chamado a atenção e que agora até veio a discussão de vários partidos e que a Ordem tem chamado a atenção, que essa sim, entendemos que é injusta, tem a ver, por exemplo, com os juros da amortização de empréstimos de habitação própria e permanente, que essa medida parou em 2011. E agora há uns portugueses a beneficiarem dessa dedução e outros portugueses que tiveram empréstimos a partir dessa data a não beneficiarem. Essa a mim parece-me que é daquelas que choca mais, ainda por cima com a subida das taxas de juro que existiram e que ainda não estão equilibradas, apesar de já estarem a descer, ainda não estão com os valores e com os montantes que estavam antes dos seus aumentos. Devia ser permitido, então? Devia ser permitido. Quer dizer, uns portugueses poderem beneficiar, outros não poderem beneficiar, acho que de facto não é uma das situações corretas. Chamamos a atenção várias vezes aos vários governos. Mas seria uma despesa significativa, não é? Uma vez que de facto há muita gente com empréstimos à habitação. Certo, e portanto, por isso se calhar não se voltou. Mas esta é, por exemplo, uma daquelas que eu acho que acaba por chocar um bocadinho, até naquilo que é a equidade. Portanto, não há aqui um equilíbrio naquilo que uns empréstimos, os contraíram antes estão beneficiados e os outros não estão. Relativamente ao salário mínimo, e há pouco fazia referência a esse facto, houve um aumento para 870 euros em 2025 e continuaram a não pagar IRS. A regra deverá manter-se para o próximo ano, considerando que o salário mínimo passa para os 920 euros e cada vez se aproxima mais do salário médio. Do seu ponto de vista, faz sentido isto ou não? Manter a regra ou não manter a regra? Não, faz sentido manter a regra, embora eu acho que todos nós portugueses devemos pagar um pouco de imposto, ainda que seja pouco.
que é para que também sentirmos um bocadinho aquilo que contribuímos. Pagamos impostos e eu acho que é muito importante e fiquei muito contente com o facto do Ministério da Educação introduzir agora nas disciplinas obrigatórias sempre uma parte de literacia financeira, foi também notícia esta semana. Acho que é extremamente importante percebermos porque é que pagamos impostos, não é? Porque é uma das coisas que todos nos queixamos, ninguém quer pagar, custa-nos a todos, mas é importantíssimo termos a noção do porquê que o fazemos, não é? E fazemos porque temos um retorno de um Estado, que em Portugal é um Estado social bastante presente na vida dos portugueses, e por isso claramente é preciso impostos para pagar tudo isto, para pagar as estradas, para pagar as escolas, para pagar os hospitais, tudo aquilo que são os serviços que temos de retorno. E todos temos estes serviços. É claro que para este tipo de rendimentos, que se considera que é o rendimento mínimo, e mínimo significa que é aquilo que permite às famílias, aos portugueses, terem aquilo que é minimamente sustentável para a sua vida, obviamente não pode ser uma tributação elevada, mas às vezes uma tributação, por muito pequenina que seja, demonstra que estamos todos a contribuir. E, Ou portanto, seja, que é mais equilibrado. no caso do salário mínimo, uma pequena tributação seria, do ponto de vista da justiça fiscal, mais adequado? Eu diria que é uma questão muito difícil. Eu acho, de facto, que quem ganha o salário mínimo não devia pagar impostos, mas como temos muita gente, porque o salário mínimo tem subido substancialmente e, como disse bem, a aproximar-se muito do salário médio, depois é um peso muito grande em Portugal haver muitos contribuintes, e é uma percentagem enormíssima, a não contribuir com nada. Isto depois pesa muito no todo o equilíbrio da despesa. Então devia Claro haver que temos sobre o consumo um contributo pequeno, uma percentagem muito pequena, só para que todos sentirmos que estamos a contribuir. Mas isto é muito discutível, é uma questão difícil. As pessoas também pagam imposto sobre o consumo, não é? Só pagam sobre o consumo, mas repara, o IRS é realmente um imposto que vai contribuir mais e que é aquele que devia contribuir mais para este estado social do que propriamente o do consumo, mas inverte-se um bocadinho estas questões e os dois acabam por ter o maior impacto. É uma questão muito discutível e repare, eu acho que quem tem o salário mínimo, efetivamente, não devia pagar imposto nenhum. Só que o problema é que nós, neste momento, temos uma percentagem enorme de população, toda com o salário mínimo, e, portanto, este equilíbrio depois acaba por ser muito difícil de se encontrar. Que ao chegar aos 920 vai ser ainda maior, porque E vai aos tocar em mil, muitos e aos salários 1000 médios. que se pretende, Exato. não é? Por cima de 1000 que se pretende, já estamos a falar, obviamente, de uma realidade completamente diferente. Em relação ao IRS jovem, cujos efeitos só se vão sentir efetivamente na entrega da declaração em 2026, do seu ponto de vista também é de manter as alterações que se foram registadas ou poderia haver alguns ajustamentos? Enfim, qual é o entendimento que tem? Bom, eu acho que a medida para o IRS jovem que foi aprovada, que agora entrou em vigor em 25, não é? Que é muito mais benéfica, porque o IRS jovem já começou desde 2020, Certamente. mas claramente teve um upgrade, eu diria, uma melhoria substancial agora para 2025. É muito mais abrangente, não é? Muito mais justa para muitos jovens que não tinham cursos superiores, que não tinham aquele grau de ensino e que ficavam excluídos, portanto, é muito mais justa do ponto de vista daquilo que é o equilíbrio. Eu acho que estas medidas são importantes para aquilo que se quer para Portugal. Como todos sabemos, nós estamos com um problema grave de retenção de talentos, de retenção de jovens em Portugal. Não é só pela questão dos impostos, é porque, obviamente, que a capacidade de remunerações pagas em Portugal é completamente diferente de outros países. É também porque nós vivemos num mundo global, também não digo que seja só porque Portugal não tem capacidade para pagar salários tão altos, acho que é também porque vivemos num mundo global e os jovens gostam de fazer essas experiências, mas ainda assim Portugal está a sair penalizado por deixar sair estes jovens que acabam por ser uma força motora para Portugal, que criam riqueza também e que, portanto, deve-se evitar, obviamente, e tentar atraí-los e mantê-los em Portugal. Mas E a estas aplicação, medidas fiscais sim, são positivas para isso. a aplicação tem trazido problemas ou nem por isso? Ou está a correr Eu acho que em com normalidade? 2025 vai trazer muito menos problemas, porque tem muito menos condições do que aquelas que tiveram no passado. Portanto, vão ser muito mais objetivas e práticas na sua aplicação. Considerando aqui o crescimento económico que está a ser revisto em baixa e que a pressão da despesa também está a aumentar, nomeadamente agora com os investimentos em defesa que se antevê, do seu ponto de vista, há uma margem real para uma descida sustentada do IRS? Eu acho que é um dos pontos que é mais difícil, provavelmente, para o governo fazer e ter o cuidado, o equilíbrio
e, acima de tudo, ter a prevenção para o futuro daquilo que vai acontecer com estas descidas todas que se estão a enunciar. Descida de IRS, descida de IRC, benefícios fiscais, enfim, tudo isto junto pode significar realmente uma grande descida no rendimento, na receita e, consequentemente, depois desequilibrar as contas. Portanto, há que ter aqui um controle muito grande sobre esta, apesar de ter havido excedentes e continuar a haver excedentes com esta revisão em baixa, não é, daquilo que é o crescimento, obviamente que se tem que ter muito cuidado. E por isso é que estas descidas de IRS têm sido, eu diria, quase cirúrgicas, têm sido percentagens pequenas, passo a passo, mas é verdade que se nós formos somar todas aquelas dos últimos 3 anos, já têm um impacto significativo, quer no bolso dos portugueses, quer na receita, que diminuiu face a isto. Agora, é verdade, diminuiu por pessoa, não quer dizer que diminuiu em termos globais, porque a verdade é que também com a subida dos salários, obviamente que há mais depois também consumo, possibilidade de haver mais consumo e, portanto, os impostos sobre o consumo continuam a aumentar. Há também, por exemplo, também vieram as notícias de um maior excedente, se é que se pode dizer excedente, mas receita na parte contributiva. Porquê? Porque os salários estão efetivamente a aumentar. Há mais emprego também, há mais emprego, estamos em pleno emprego já há muitos anos, não é? Pleno emprego, uma pressão muito grande para a subida de salários, que é o que se tem assistido nestes últimos anos. Os salários têm aumentado consideravelmente. Claro que seria desejável que fossem muito mais e muito mais próximos do resto da Europa, mas para a nossa realidade têm aumentado muito. E isso tudo reflete-se depois a nível do equilíbrio orçamental que tem que existir. Portanto, eu acredito que existem condições, mas acredito também que tem que existir uma prudência muito grande aqui na avaliação de todas estas medidas, porque de repente se há aqui uma inversão e se efetivamente a economia não responde da mesma maneira, pode haver um problema no equilíbrio das contas. Mas isso, obviamente, que deve estar a ser salvaguardado e repare, não se conseguem controlar todos os fatores. Em relação à própria estrutura do IRS, acha que devia haver algum tipo de mexidas, nomeadamente aumentando o número de escalões, dando ali mais progressividade? Olha, por exemplo, o 8º escalão, que teve tanta em discussão agora, porque a descida do IRS vai até o 8º escalão, que é o penúltimo, portanto estamos quase naquele que é o último escalão dos rendimentos dos portugueses. O 8º escalão é um rendimento que tem um intervalo enorme, não é? Tem entre 3 mil e 6 mil. Portanto, aí, por exemplo, e há 2 escalões que são muito mais, têm intervalos muito grandes entre valores. Esses, por exemplo, justificava-se. Dos 250 mil? Dos 80 mil. Sim, de 80 mil. O maior é que estamos a falar que o maior escalão não é propriamente... É a partir dos 80 mil. É a partir dos 80 mil. Portanto, estamos a falar, de facto, de rendimentos que, apesar de já serem elevados, não estamos a falar de uma riqueza... Mas a taxa efetiva acaba por ser bastante inferior. Bastante inferior, com as deduções específicas, com as despesas. Portanto, a taxa efetiva acaba por ser mais baixa. Mas a verdade é que nestes escalões, que têm intervalos muito grandes, deviam ser criados novos escalões, que é para não criar essa diferença e para não se discutir se de facto o 8º escalão deve ou não deve ser ajustado às taxas de IRS, porque aí já teríamos um equilíbrio muito maior na tal classe média que tem sido muito fustigada com a inflação, com o aumento das taxas de juro e com o aumento dos impostos que existiram desde a Troika. E pelo menos para o próximo ano já temos mais uma descida de impostos mais ou menos assegurada, não é? Foi o que foi ontem aprovado no Parlamento. Mais uma vez nos escalões mais baixos. Até ao 15, já, salvo erro. Isso é uma promessa para o orçamento. Mas que ficou mesmo no Sim, no ficou, diploma. portanto. Mas é no próximo ano 26, Exato. não é? Este ano já temos também em todos esses escalões até o 8º. Para o ano já está garantido, nos escalões mais baixos também essa descida. Sim. Essa questão dos escalões, há países que adotam sistemas contrários, ou seja, faria sentido termos muito menos escalões, tipo 4 escalões, 2 escalões, isto faria sentido em Portugal ou não? Toda a política, para se chegar a uma conclusão ou para se mexer dessa forma, tem que ser uma mexida de forma integral. Tudo isso é possível, desde que se reflita na realidade em que os portugueses paguem menos impostos ou paguem impostos mais equilibrados face aos rendimentos que têm. Mas a nossa realidade aproxima-se mais dessa estrutura ou da que temos atualmente?
Nós temos atualmente uma estrutura de progressividade, isto é, o que é que isto significa progressividade? Significa que, para além de pagarmos mais impostos conforme temos mais rendimentos, as taxas são agravadas conforme vão aumentando os rendimentos. Portanto, há aqui uma evolução e é isto que é a progressividade em termos de IRS. E discute-se muito se podia haver só 2 escalões e 2 taxas, por exemplo, como existe em muitos países. É muito discutível. O que interessa é aquilo que se paga no final. E a taxa efetiva que cada um paga é que é importante depois avaliar e comparar. A verdade é que, e porque é que a ordem, que não sendo política, não é, tem vindo a defender sempre, e eu, enquanto bastonária, aqui a descida dos impostos. Porque é na comparação que temos com os outros países da Europa. Portanto, os outros países da Europa, que têm até taxas bastante elevadas, mas ainda assim Portugal está também com as taxas mais elevadas para o tipo de rendimento que temos. Portanto, quando defendemos isto, é de facto porque Portugal torna-se menos competitivo, as famílias têm menos dinheiro disponível do que a generalidade dos outros contribuintes nos outros países da Europa. E, portanto, é nesta comparação que temos sempre que também avaliar isto. Agora, os modelos de 2 taxas, como agora surge muito esta discussão, nós podemos discutir efetivamente se umas são mais eficazes ou outras. Tirar, por exemplo, todas as deduções e baixar as taxas do IRS. Repare, tudo isto são medidas possíveis de aplicar e que são medidas que só se tem que avaliar no resultado final. O que é que cada português paga no final? Isso é que é importante avaliar. Claro que um regime fiscal mais simples de perceber para todos, e, por exemplo, 2 escalões e 2 taxas seria muito mais fácil de todos percebermos, é sempre benéfico para um país e para a literacia financeira, para todos percebermos melhor o que é que está em causa. Quando nós tratamos, e o código do IRS é dos mais complexos, dos mais difíceis de entender e, inclusivamente, mais difícil para qualquer cidadão até cumprir as suas obrigações e saber que obrigações tem que cumprir. E isto aqui é que eu acho que, e estamos a falar de uma grande reforma do Estado e simplificação, fala-se muito em simplificação fiscal, e aí sim é que se pode mexer muito. E eu aí vejo, por exemplo, o termos só 2 escalões, o termos taxas fixas, acima de tudo, nessa simplificação e percepção que o próprio contribuinte, o cidadão português tem sobre a sua tributação. Ou E seja, aí feitas as simplificaria contas, muito. admite que pode ser possível se realmente, ao final do dia, o cidadão sair beneficiado e o Estado também, não é? Beneficiado, acima de tudo, também na sua percepção. Não é só beneficiado em termos daquilo que paga no final, mas ele compreender muito melhor como é que é a tributação em Portugal. Portanto, temos um sistema fiscal demasiado complexo, na sua Muitíssimo opinião. complexo, muitíssimo complexo. Por exemplo, nós agora acabou-se a campanha de IRS, a entrega dos IRS. Porquê é que todos os portugueses têm que entregar IRS? Quem tem só trabalho dependente, e isso acontece em muitos países, não devia ter que entregar, quer dizer, só devia ter que entregar se quisesse, ainda por cima com o e-fatura, com uma série de sistemas, a declaração até já é automática, porque é que não se simplifica e se dispensa os portugueses que não tenham outro tipo de rendimentos de ter que entregar a declaração de IRS? Basicamente, Porque é que temos de ter esta já é preocupação? assim, não é? Se não entregarem... Mas tem que lá ir. Tem que Senão entregar na Ela mesma. fica automática. Fica automática. Exato. Sim, Mas o que está a dizer é não entregar de todo. não entregar de todo, não é? E eu acho que isso, não entregar de todos os portugueses, e existem muitos países, não é? A retenção na fonte é feita, as contas estão feitas com o Estado, se não houver mais contas a fazer, e se houver, ser o Estado a fazê-las e fazer os seus reembolsos ou a liquidação em função disso. Libertava muito o sistema, porque o problema é que nós estamos a evoluir para um sistema muito complexo, que depois cria muitas dificuldades aos portugueses no acesso aos próprios portais, porque os portais estão muito pesados, têm muitas ações sobre eles, e isso libertaria muito este aspecto. E para além disso, para os portugueses, era um descanso não terem que fazer nada, nem se terem que preocupar com este prazo, agora vou ter que cumprir aqui a minha obrigação anual. E vamos falar sobre isso, espero termos tempo para aprofundar essa questão, mas seguindo a lógica da competitividade do imposto que falava há pouco, isso remete-nos também para o IRC, e há agora também esta promessa dos 17% de redução, passar para os 17% no final da legislatura. Do seu ponto de vista, esta é efetivamente uma prioridade ou há outras prioridades para as empresas? Bom, eu acho que as empresas têm que ter sinais do próprio Estado de alguma mexida naquilo que é a sua tributação. As empresas têm um encargo muito grande com o trabalho, não é?
Os sinais têm existido, agora têm sido de dimensões diferentes, não é? Mas estes sinais têm que se manter, sejam por via da redução da taxa do IRC, sejam por via dos benefícios fiscais. Agora, efetivamente, a descida da taxa do IRC é algo que os empresários privilegiam e querem ver acontecer. Porque partilhar, no fundo, o que já tivemos, 20 e tal por cento de imposto, com o Estado naquilo que é o seu lucro, é um valor muito elevado naquilo que significam as empresas em Portugal, naquilo que é a criação da riqueza, que as empresas têm que ser o pilar fundamental nessa criação de riqueza. E, portanto, a descida do IRC, na minha opinião, vai se traduzir em aumento da receita. E, portanto, espero que seja desta forma que se traduz. Há sempre aquela crítica de que, descendo a taxa de uma forma transversal, serão beneficiadas, sobretudo as grandes empresas, que é quem paga impostos, enquanto que as outras não terão qualquer benefício por essa via. Faz sentido? Pronto, pode fazer sentido, mas repara, as pequenas até agora têm tido sempre uma taxa ainda mais baixa até uma determinada valor de matéria coletável, e neste momento 50 mil euros, e portanto têm tido essa benesse, não é? Podem-se ter mais benesses para as pequenas e médias empresas se for e se sentir que as grandes empresas é que vão sair beneficiadas. Claro que todas vão sair, quem paga mais impostos são as grandes empresas, não há dúvida, e portanto também sairão beneficiadas. Riqueza, não é? Mas geram mais riqueza, geram mais. Portanto, tudo isto tem que ser equilibrado. Também não é justo essas grandes empresas que geram muito lucro pagarem, no fundo, 25% daquilo que é o seu rendimento, não é? O seu lucro ao Estado. Portanto, temos que ver este equilíbrio. Elas têm que criar emprego, têm que criar riqueza, têm que investir para o dinheiro retornar à economia. E faria sentido introduzir aí mais alguma progressividade no IRC? Existe não, acho que é melhor não. Não vamos complicar o sistema fiscal. Então, e por falar em complicação, as tributações autónomas deviam ser também de alguma forma revistas? É um tema também que as empresas reivindicam há muito, ao qual nenhum governo vai. Devia haver aí alterações? Eu acho que estamos em condições agora de as rever e, acima de tudo, voltar ao sistema antigo. Antes das tributações autónomas, este tipo de despesas eram despesas que tinham um acréscimo, que não eram aceitos fiscalmente e, portanto, tinham um acréscimo e não tinham uma implicação direta no imposto final. Tinham também, mas não desta forma tão agravada. Portanto, eu acho que era a altura de se pensar em retirar as tributações autónomas e voltar ao regime anterior de uma parte dessas despesas, porque se entende que há ali uma parte que pode ser também usada do ponto de vista pessoal dos empresários, ter um acréscimo e não ser aceito fiscalmente, como foi durante anos, antes de existirem as tributações autónomas. Ainda relativamente à progressividade, já percebi que não defende que haja mais progressividade, mas o fim da progressividade, como defendem alguns partidos, faria sentido, nomeadamente a Iniciativa Liberal? É a questão da simplificação, lá está. Quando há, obviamente, progressividade aos escalões, ou aqui uma parte até determinada matéria coletável haver taxas diferentes, cria obviamente maior complexidade, uma percepção dos empresários muitas vezes que são investidores estrangeiros e que têm muita dificuldade em perceber depois como é que se aplicam os impostos em Portugal e, portanto, isso seria benéfico nesse sentido. Portanto, e eventualmente também uma descida superior, uma redução superior aos 17%, e por exemplo até aos 15% ou mais, também faria sentido? Eu acho que sim, acho que os 15% seria uma taxa que seria a mais equilibrada para o tipo e a estrutura de empresas em Portugal. Que era, aliás, o objetivo inicial do governo e depois recuou. Era o objetivo inicial, pode ser que se recupere. Tem sido falado também como alternativa à não descida do IRC, pelo menos para esses valores, e também uma forma do Estado obter mais receita, cortar nos benefícios fiscais das empresas. E sabemos até que há um grupo de trabalho constituído para o efeito. Do vosso ponto de vista, há margem para o fazer? Quem é que seria beneficiado com esta medida? Os benefícios fiscais são, em regra, em Portugal, existem para mudar comportamentos, normalmente. Existem especificamente para ou promover o emprego, ou promover o investimento, ou até medidas ambientais. Portanto, servem muito para isso, para mudar comportamentos e para, no fundo, trazer uma redução de impostos se as empresas seguirem determinados compromissos e comportamentos. Portanto, servem um bocadinho para isso e são muito positivas nesse sentido. Agora, o problema dos benefícios fiscais em Portugal é que normalmente são altamente complexos.
E, portanto, a generalidade das empresas portuguesas não os aplica. Não beneficiam. Não beneficiam. E quando podem beneficiar, não os aplicam, até pelos riscos que têm em termos das interpretações fiscais, que muitas vezes existem. Porque nós temos um sistema fiscal que é complexo, mas depois também temos a autoridade tributária portuguesa a agir muito tardiamente, já depois da aplicação, e a ter interpretações completamente diferentes daquilo que resultaria da primeira leitura da lei. E isso causa muita falta de confiança às empresas na aplicação dos benefícios fiscais. Eu diria mesmo muito risco das empresas na sua aplicação, e aliás vemos os tribunais também cheios, obviamente, de muito contencioso sobre estas matérias, o que não é desejável. Portanto, o que nós notamos é que cada norma de um benefício fiscal tem uma complexidade de interpretações que nunca são muito claras. E a autoridade tributária demora muito tempo a explicá-la. Demora muito tempo a corrigi-las, mais do que explicá-las, porque às vezes não as explica, corrige-as. E corrige-as de uma forma de interpretação, obviamente, que é muito sua, que nem sempre depois em tribunal a autoridade tributária tem razão, mas a verdade é que causa muitos constrangimentos às empresas nas suas correções e também, obviamente, questões de tesouraria graves nas empresas que contaram com determinada aplicação de benefícios fiscais que lhe diminui o imposto a pagar e depois, de repente, têm que o retornar. Mas então como é que isso se resolve, na sua opinião? A legislação primeiro tem que ser muito mais simples. Há que exigir também que a autoridade tributária, se quer fazer as suas interpretações, que as faça antecipadamente e clarifique. Muitas vezes a ordem dos contabilistas, quando saem as normas e alertamos logo para aquilo que é, muitas vezes, aquele ponto que não está completamente claro e pedimos logo uma interpretação à autoridade tributária sobre esse assunto. E raramente se tem logo ou quando é necessário. Por exemplo, nós temos estas medidas agora daquele prémio salarial, portanto, de um benefício fiscal que pode haver com a atribuição de uma gratificação de balanço, de um prémio aos trabalhadores. Estas normas têm sempre tantas questões que não estão esclarecidas que é um risco enorme para as empresas aplicarem. Portanto, uma medida boa que vinha dar aqui, e principalmente uma medida que beneficiava os trabalhadores com mais um salário sem ser tributado, ou parte de um salário sem ser tributado, o que lhe daria ali algum desafogo a muitos trabalhadores, e o benefício é quase só para os trabalhadores, mais do que para as empresas. Criou-se uma complexidade na sua interpretação e na sua aplicação, que de facto a maior parte das empresas nem sequer pensa em aplicar, para além de estar associada a um aumento transversal de salários, o que lá está, beneficia todos, mesmo os trabalhadores improdutivos, quer dizer, pois são medidas que acabam por ser, para se proteger toda a classe trabalhadora, acaba por prejudicar aquilo que é aquilo que seria o objetivo da sua aplicação. E, portanto, estas normas, estes SES, para além da própria norma ser difícil de aplicar, depois ainda temos a acrescer as interpretações da autoridade tributária sobre estas matérias. Ainda agora o Governo aprovou agora em Conselho de Ministros o retirar da medida algo que ficou lá que não devia ter ficado e que foi chumbado em Orçamento de Estado, que tem a ver com o leque salarial, que era um conceito que foi muito difícil de perceber o que era o leque salarial. A autoridade tributária explicou, mas depois também nunca explicou muito bem. Portanto, estas questões são questões que não beneficiam ninguém. E por isso é que os benefícios fiscais, que podem ser medidas extremamente interessantes na mudança de comportamentos, no incentivo a aumentos salariais, no incentivo à contratação, no incentivo ao investimento, depois acabam por ser perdidos por via de todas estas contingências que têm. Portanto, esta revisão dos benefícios fiscais que há de acontecer, espera-se, é de facto essencial. É essencial, mas que se faça de forma objetiva, não é? Agora, esta questão da valorização salarial é que, segundo acaba por nos referir, teve pouco impacto, então, ou está a ter pouco impacto? Praticamente nenhum. Praticamente nenhum. No ano passado, em 2024, foram aplicados poucos benefícios por isso, porque havia a sua aplicação e as condições que tinha acabam por não se conseguir, de alguma forma as empresas não conseguiam acompanhá-la e tiveram também muita dificuldade em perceber, e os riscos associados que havia depois de correções acabaram por não optar por aí. E agora em 2005 parece-nos que vamos exatamente para a mesma situação, até porque a fórmula agora é um comparativo entre 2025 e 2024, obrigando a que até o salário médio da empresa todos tenham
aquele aumento previsto e, portanto, no fundo, aquilo só é quase execuível no final do ano de 2025, porque só aí conseguimos comparar entre as saídas, as entradas de trabalhadores, se efetivamente se cumprem ou não os requisitos. Portanto, acaba por ser um benefício que podia ter um impacto enorme para os trabalhadores e que se perde por essas questões que depois não se consegue saber e antever se de facto se vão cumprir ou não as condições. E dentro desse espírito de simplificação de que falava, há áreas onde ainda deveria ser pensado ou algum tipo de incentivos fiscais? Os incentivos fiscais trazem complexidade, não trazem simplificação. Normalmente, benefícios, questões particulares, introduzem matérias e introduzem pontos novos, artigos novos na legislação. Estamos a falar sempre de complexidade. Portanto, é melhor não criar mais. Simplificar é retirar, não é? Muitos dos pontos que existem, por muito que isto leve, se calhar no primeiro momento até a um aumento de tributação. É preciso, mas aquilo que se pode ganhar com a produtividade, de retirar a complexidade, de tornar a legislação toda ela mais perceptível, pode ser benéfico face a este equilíbrio entre aquilo que se paga no final. Ok. Bem, em relação ao IVA, que não estão previstas grandes alterações, pelo menos nos próximos tempos, mas houve recentemente algumas ao nível dos profissionais independentes, sobretudo com algum impacto sobre os não residentes. Como é que está a correr esse processo, uma vez que entraram em vigor agora a 1 de julho? Bom, eu costumo dizer que os contabilistas certificados e quem lida com a alteração fiscal nunca está descansado, em nenhuma altura do ano. Portanto, no Orçamento de Estado normalmente vêm medidas que todos temos que nos debruçar para as aplicar, para informar as empresas, para informar os particulares e que o que seria desejável é que durante o resto do ano as coisas estivessem estáveis, sem grandes medidas. E agora já têm férias, porque antes não tinham. Exatamente, é verdade, agora já temos as férias fiscais, mas isto nunca acontece. Portanto, durante o ano há muita legislação, continua a haver alterações e este ano temos imensas alterações novas agora que entraram em vigor a 1 de julho, umas com mais impacto para a generalidade ou mais para a percepção dos portugueses, outras muito mais técnicas que são muito mais difíceis de explicar. Por acaso, estas medidas não foram só de iniciativa nacional, são transposições de diretivas, portanto, Portugal nem podia fugir a elas, tem que transpor, até já está a transpor mais tarde do que aquilo que tinha que o fazer, mas isto de facto mexe com a vida dos portugueses e mexe com a vida principalmente daqueles que têm recibos verdes, daquele que é o freelancer, aquele trabalhador que tem pequenos rendimentos daquilo que é a categoria B, que é os recibos verdes, a atividade empresarial do ponto de vista particular, do ponto de vista daquilo que é um sujeito passivo individual. E efetivamente, eu acho que todos os portugueses que têm este tipo de atividade e que estão abrangidos pelo artigo 53 do Código do IVA, que estamos a falar de um artigo, mas acho que quase todos os portugueses que têm pequeninas atividades conhecem o artigo 53 do Código do IVA, que era um artigo que começou por dar uma isenção, é um regime especial de isenção de IVA, portanto não tributava até 10 mil euros, depois entretanto foi crescendo e agora está nos 15 mil euros. E agora foram introduzidas alterações estas que podem ser significativas, porque e que foram introduzidas a meio do ano. Que implicações maiores é que tem o artigo 53 este ano? E agora há 1 de julho que entrou em vigor. Por exemplo, quem ultrapassa esses 15 mil euros em mais de 25%, muda logo para a sujeição a IVA, e isso não acontecia antes. Portanto, estamos a falar de 25% sobre os 15 mil, que é o limite, estamos a falar de 18.750, e o que a norma agora muda é que no momento em que eu vou emitir uma fatura que ultrapassa estes limites, aquele que passa aos recibos verdes tem que ter este cuidado para nessa fatura já liquidar IVA, que não era assim. Era só no ano seguinte, quando se ultrapassava, mesmo que um contribuinte destes que passa recibos verdes de repente tivesse um recibo de 20 mil euros, que fosse completamente fora da sua atividade, ela continuava a beneficiar da isenção do artigo 53 e só no ano seguinte é que mudava. E agora é nessa altura. Portanto, quem passa recibos verdes tem que estar muito mais atento a uma situação que tem que a conhecer sem ser um especialista nestas matérias e tem que estar atento, porque senão vai ter que entregar esse IVA ao Estado, mesmo não o cobrando ao seu cliente. Ou seja, o Estado vai arrecadar mais IVA certamente, ou pelo menos vai antecipar
aquilo que era suposto vir a ter mais tarde, não é? Aqui eu diria que nem é o problema, provavelmente não será muito significativo do ponto de vista da arrecadação do IVA. Certo. O problema aqui, que mais uma vez tem a ver com a complexidade do sistema fiscal português, é a ratoeira em que um contribuinte que não sabe e que passa recibos verdes e que não tem muito conhecimento da legislação fiscal, de repente se pode ver numa contingência fiscal complexa, em que vai ter que entregar esse imposto ao Estado e provavelmente com as consequências que tudo isso tem, porque vai ter que passar a entregar declarações de IVA, vai ter que entregar uma declaração de alterações, vai ter que cobrar o IVA ao seu cliente sem ter, se calhar, o conhecimento suficiente para perceber que está nessa situação logo naquele momento. Porque a referência que tinha os 15 mil. Não, Os 15 mil não, e o não ano seguinte, que só se mudar é o ano seguinte. Não de repente mais 25% sobre os 15 mil, enfim, só essa conta já baralha. Está a ver a complexidade. Exato. E em relação aos não residentes, estava a referir? Os não residentes são de facto aqueles que, apesar de ser um universo menor, vão ser mais atingidos com esta medida, porque o artigo 53 do Código do IVA, este regime especial de isenção, aplicava-se também a não residentes. E desde 1 de julho deixou de ser aplicável. Portanto, muitos não residentes que tinham, por exemplo, alojamentos locais, até casas que tenham painéis solares e que tenham a questão, por exemplo, da venda da eletricidade, que estavam abrangidos por este regime, saem deste regime, deixam regime de poder de isenção, aplicar do não é? regime de isenção. Portanto, passam a ter sempre de Liquidar IVA. Há liquidar dois IVA. regimes. Se eles quiserem, vão passar a registar-se no país de origem e é lá que tratam desta matéria e podem ter um regime especial se o país deles tiverem. Outra forma de o fazerem é passam para o regime normal de IVA e então passam a ter que liquidar IVA nas suas operações, ter que entregar uma declaração de IVA que não tinham, ter que liquidar o IVA, entregar o IVA ao Estado e, portanto, ter que ter, obviamente, um cuidado com essa atividade de pequeníssima dimensão que não tinham até agora. Bom, o tempo passa rápido e, enfim, vamos ter que aqui acelerar um pouco, mas relativamente ao próximo orçamento do Estado, e eu já fiz referência a esta questão, na verdade, com uma revisão em baixa do crescimento económico, com a pressão do investimento na defesa, vai ser claramente necessário encontrar aqui mais receita. Do seu ponto de vista, onde é que o Estado pode ir buscar esta receita? Eu acho que tem que trazer mais competitividade à economia, isto é, os rendimentos das empresas e os rendimentos dos portugueses têm que aumentar para trazer mais receita. Não é aumentar impostos, não é sobrecarregar em termos percentual com o imposto, é trazer mais rendimento, criar riqueza. Portugal precisa desesperadamente de criar riqueza e de agir contra essa perspectiva negativa de estarmos em contraciclo e de começarmos a ter aqui um bocadinho de recessão. Mas é previsível, porque às vezes também se diz que o sistema fiscal é um travão ao crescimento económico, não é? É previsível, por exemplo, que haja uma redução dos benefícios fiscais, que as medidas de apoio ao ISP, que também, enfim, deixam de existir, acho que, enfim, mais aumento do IVA em alguns produtos. O IVA já está em valores muito altos, portanto, lá está, criando riqueza, a receita aumenta. Se as empresas produzirem mais, pagam mais impostos, a receita aumenta. Se forem mais produtivas, a receita aumenta. Se os portugueses ganharem mais, a receita aumenta. Portanto, é por aí que temos que ir, não pela criação de mais formas de ir arrecadar receita, mas sim por melhorar as condições do país para que as empresas possam ser mais produtivas e os portugueses possam ganhar mais. Tem que ser por aí, é aí que se cria riqueza. É previsível que, em função dos cálculos que normalmente são feitos relativamente ao indexante dos apoios sociais, considerando a inflação e também o PIB, que haja aqui um aumento não tão significativo como aconteceu o ano passado deste indexante? É provável, porque o indexante acaba por estar ali muito pressionado por vários fatores que agora estão mais moderados e, portanto, provavelmente não vai existir um aumento tão grande desse indexante. E esse indexante tem um impacto muito grande, quer nas prestações sociais, Exato. quer Pensões. nas pensões e em vários fatores, portanto acaba por ter um impacto grande. Portanto, Mas é bom que os outros fatores que o pressionam estejam a ser mais moderados ao mesmo tempo. Mas, no fundo, também os portugueses irem-se preparando para este facto, eventualmente. Como é que tem sido o relacionamento da equipa com esta equipa das finanças? Foi boa a continuidade da equipa das finanças para a Ordem dos Contabilistas? Sabemos que têm uma relação próxima, ou pelo menos tinham. Bom, tem sido uma relação que se tem que construir, que temos que construir estas pontes, não têm sido as mais positivas, pode-se dizer, do ponto de vista temos uma relação que ainda não criou
a confiança necessária. E acredito que temos condições para o fazer, mas ainda estamos longe de criar esta confiança. A Ordem dos Contabilistas Certificados e os contabilistas certificados são pilares essenciais na economia. E, como nós sabemos, são aqueles que interferem em todo o sistema, quer do ponto de vista operacional, quer do ponto de vista da interpretação, da ponte que se faz entre os empresários e entre os portugueses, porque não é só entre os empresários, apesar dos contabilistas, obviamente, estarem mais o seu foco e a sua razão de existência é virada, obviamente, para os negócios e para as empresas. Hoje em dia o contabilista vai muito mais além e é um parceiro também das famílias, dos portugueses que precisam de ajuda e acompanhamento em tudo aquilo que é a burocracia fiscal que tem que acontecer. E não está a ser um parceiro do governo porque o governo não quer, é isso? Eu acredito que não seja por não querer, acho que ainda não percebeu que pode ter aqui um parceiro que o pode ajudar a evitar também muitos problemas, a antecipar problemas. Por exemplo, agora esta semana foi introduzido um fator de dupla autenticação para todos os sujeitos passivos que entram no site da autoridade tributária. Tiveram conhecimento prévio? Tivemos conhecimento prévio, para já só entrou em vigor para os particulares que não tenham contabilidade organizada, tivemos e contestámos bastante. Aliás, ele ia entrar em vigor já muito antes desta data e nós contestámos porque seria o caos e pararia o país se ele tivesse entrado em vigor nessa altura, porque há muitas relações, por exemplo, de softwares com o site da autoridade tributária, os contabilistas fazem muitos inputs, mas depois também vão buscar muita informação de retorno que hoje garante que a informação, a contabilidade seja toda ela muito mais rigorosa, com muito mais informação, com muito mais seja feita muito mais atempadamente. Transparência também, mas muito mais transparência já existia, é mais atempado a forma como tudo isto. Se todos os contribuintes, e temos o e-fatura, e põem as suas faturas e comunicam as suas faturas ao Estado, depois cada contribuinte também pode ir buscá-las para que não exista um problema de números, de registros que depois sejam errados, de falta de faturas na contabilidade. Portanto, tudo isto houve uma evolução muito grande que se teve, com base também, assente muito nos sistemas digitais que hoje existem, mas que este fator da dupla autenticação impede, porque nós não podemos estar por cada ação que os softwares fazem e que são naturais e que o fazem diariamente, ao minuto, ao segundo, depender de um fator de autenticação que é recebido pelo empresário no seu telemóvel. Portanto, eu já percebi também, pelas queixas nas redes sociais, que há muitos contribuintes que estão a optar por não ter a dupla autenticação. Sim, e é isso que eu acho que é pena, e acho que às vezes estas mudanças têm que ser discutidas com quem está no terreno, e apesar de termos sido informados, não foram discutidas, e tudo aquilo que nós apresentámos como obstáculos até foram num primeiro momento mal vistos, não é? Em que, mas a segurança está acima de tudo, e eu percebo, e a segurança é algo que todos nós nos preocupamos hoje em dia com a segurança informática, mas as opções podiam ter sido outras, desde que discutidas também com quem está no terreno. Por exemplo, se um dos grandes problemas que se tem é, efetivamente, por exemplo, a questão das contas bancárias. Porque é que não se introduz só uma dupla autenticação na alteração de uma conta bancária e na consulta de uma conta bancária? Portanto, todas estas questões, às vezes discutindo e conversando, podemos chegar a soluções muito mais eficazes para o país e para todos. O que não aconteceu e não está a acontecer. O que não aconteceu. Muitos contribuintes precisam do contabilista certificado para fazer as suas ações mais ínfimas, como tirar uma guia do IUC, como tirar agora os IMIs, que não correu muito bem o processo, enfim, variadíssimas situações. Os nossos serviços públicos não estão a melhorar, como nós sabemos. Nós cada vez temos mais entraves em ter um serviço público ao serviço dos cidadãos. Nós vamos a um serviço de finanças que hoje em dia, na maior parte dos dias, não atende os contribuintes. Atende por marcação, atende umas manhãs, não atende outras. Para pagar, por exemplo, a tesouraria dos serviços de finanças estão praticamente desativadas, e muitas vezes, quando se vai ao serviço de finanças, são os próprios serviços de finanças a dizer: falo com o contabilista, peço ao contabilista para lhe tirar. Portanto, há uma ausência e uma retirada de muitos dos serviços públicos que existiam para os portugueses. Parece-me a mim que tem a ver também com uma questão de falta também de recursos, e percebemos isso, mas ao criar estas questões da dupla autenticação vai criar muitos entraves na ajuda que os contabilistas dão à sociedade civil em termos gerais. Então o que é que vai acontecer? Vai acontecer que vamos trabalhar de forma mais deficiente, vamos trabalhar com menos entraves e, se calhar, em algumas circunstâncias, deixamos de conseguir ajudar os contribuintes. Mas é voluntário, não é? O contribuinte, se não quiser... É voluntário para já.
Mas a ideia é que passa a ser Passa obrigatório. a ser não é? definitivamente obrigatório. Portanto, aquilo que nos deram, a ideia que temos é que será 6 meses um processo voluntário. E travámos a questão das empresas até haver, lá está um sistema de resposta por parte da autoridade aos softwares para dar continuidade ao trabalho, que hoje já está enraizado em todos os sistemas. E foi travado e por intervenção também da Ordem, e que só vai arrancar depois em setembro, com o compromisso de que existam web services para que estes sistemas informáticos consigam recolher essa informação sem precisarem da dupla autenticação. Por exemplo, uma das questões que não está a correr bem e que nos foi sugerida e que até sugerimos a todos os contabilistas é criar-se um subutilizador. Não é? Que o contribuinte tem a sua página e o contabilista pode criar um subutilizador para fazer as ações que E ter tem que acesso fazer, também a essa página. e ter acesso aí já com os seus dados pessoais do contabilista certificado e, portanto, poder continuar a fazer as ações que faz em nome do cidadão. Por exemplo, emitir recibos verdes, por exemplo, emitir recibos de renda, fazer contratos de arrendamento. São coisas que os contribuintes muitas vezes não conseguem fazer e, portanto, recorrem a profissionais, recorrem aos contabilistas certificados. E a criação do subutilizador não tem todas estas funções. Portanto, é importante e urgente que sejam criados subutilizadores para todas estas ações. E é nesse sentido que É isso que estamos a pedir. Sim. Achámos que estava mais abrangente, já percebemos que não está, e agora têm que ser criados subutilizadores para todas estas ações. Porque, repare, Mas vai acontecer isso? Ou já tem o ok por parte do Estado? estão a analisar, nós pedimos, e repare, o subutilizador devia ter acesso a tudo. Como não era necessário, não era algo que se utilizasse, não é? Acabou por não ser criado e hoje é extremamente importante criar os subutilizadores. Por exemplo, o contabilista certificado faz muitas destas ações nos seus tempos livres, porque isto não é o seu core, não é a sua ação principal. Não é à meia-noite que vai ligar ao seu cliente que lhe precisa que ele emita recibos verdes a dizer, olha, mande-me lá o seu código que recebeu porque eu preciso agora de emitir os seus recibos de renda para os seus inquilinos, ou que preciso de emitir os seus recibos verdes para aquele a quem está a prestar serviços. Porque quando nós achamos que o Estado pode achar que são os contribuintes a fazer tudo isto, mas não é verdade, que muitas vezes delegam num profissional para o fazer. O Portal das Finanças continua a ter problemas recorrentes? Voltou a ter? Nós temos tido, eu diria quase diariamente, problemas. A autoridade tributária nunca o quer admitir, acha sempre que são exageros por parte dos contabilistas, mas a verdade é que nós somos constantemente impedidos de trabalhar de forma planeada. E isso provoca imensa improdutividade e provoca, acima de tudo, muitos problemas de pressão sobre os contabilistas certificados. Por isso é que depois os adiamentos são necessários. Mas os prazos, por exemplo, que pedimos de adiamento do IRC, da Modelo 22 e da IES, eram prazos que já deviam estar previstos na lei. O 30 de junho é um prazo razoável face ao que nós temos atualmente. Não quer dizer que o desejável não fosse que fosse muito antes. Mas face ao sistema que temos atualmente, é o prazo ideal. Porquê? Porque nós não podemos ter vários prazos sobrepostos em termos de cumprimento de obrigações, porque ao estarem sobrepostos causam uma pressão enorme sobre os portais e depois os portais falham, porque nenhum sistema digital ou nenhum sistema que assenta todo no digital é completamente eficaz quando sofre muita pressão e, portanto, o problema do portal estar constantemente a ir abaixo é a pressão que tem desde as entradas de muitos contribuintes estarem sempre em cima do sistema e, portanto, por isso é que o IRS ser completamente automático e livre e as pessoas não terem que se preocupar com isso. Era importante, tirava muitas ações do sistema e deixava o sistema para aquilo que é verdadeiramente importante fazer-se e que não existiria outra opção se não fazê-la nessa fase. Por isso é que distanciar prazos é uma coisa muito importante. Em vez de prorrogação de prazos, devia haver uma revisão dos prazos atuais. Revisão que pedimos há anos, já sugerimos esta alteração que fique definitivamente na lei há muitos anos, porque neste momento é aquilo que é possível. O desejável era que fossem muito antes, mas repare, Portugal tem os prazos de 30 de maio, mas toda a Europa são prazos comuns. Aliás, Espanha, que é aqui o nosso vizinho, vai até 30 de julho, até final de julho. Portanto, isto é perfeitamente normal, os prazos anuais irem até julho. Não é uma situação que seja algo que só Portugal é que está a pedir. Não, isto é perfeitamente normal também e é a realidade dos outros países da Europa. Portanto, não há nenhuma razão para que aqui em Portugal não seja assim. Sendo que vocês também têm que gerir a utilização de outros portais, como o da Segurança Social. Também é um portal que nos dá bastantes problemas.
tem funcionado melhor nos últimos tempos, mas, por exemplo, esta semana foi uma semana em que, de repente, de todos os lados, não é? Os contabilistas ficaram impedidos de trabalhar. Imagine o quanto a quantificação da improdutividade que causa ao país esta paragem de milhares de profissionais. Quer dizer, e ninguém contabiliza isto. Quando se fala num país produtivo, quando se fala num país que tem que criar riqueza. Também houve alterações no portal da Segurança Social. Houve alterações no portal da Segurança Social, que havia uma intervenção que estava planeada, mas e a Segurança Social até tem sempre o cuidado, em regra, de fazer estas alterações a par da Ordem dos Contabilistas Certificados, até fazendo aqui um alerta, uma explicação antes, prévia, sobre aquilo que vai acontecer para antecipar e para eliminar ruído, acima de tudo. Nós somos uma entidade que temos um canal em que a nossa informação e a informação que a Ordem dá aos contabilistas certificados é muito fácil de chegar a todos os contabilistas. Portanto, antecipando estas questões, elimina ruído, elimina problemas, elimina acima de tudo, e se estivermos principalmente nas fases dos testes, podemos perceber os entraves que vai causar a muitos profissionais. Aquilo que percebemos agora, por exemplo, deste site, só para lhe dar aqui uma explicação, que aquilo foi feito para milhares de contribuintes que entram uma vez por ano ou 2 vezes por ano no site da Segurança Social e não se pensou nos profissionais, ou aqueles que, porque nós não temos competências exclusivas em termos de Segurança Social, mas acabam por ser os contabilistas certificados a fazê-lo. E não se pensou naqueles que entram todos os dias. E criaram-se ali passos que não eram necessários e que vão duplicar tempos de trabalho. Portanto, tudo isso E tem também que não ser... foram avisados previamente. E não fomos avisados previamente. Falava aí há pouco na concentração de prazos em relação ao IRS. No próximo ano também vão estar todos os prazos concentrados em fevereiro. No final o que é que de fevereiro. antecipa aí? Olha, antecipa uma preocupação. Por um lado tem uma vantagem, e essa simplificação no sentido do português não ter que saber que até dia 15 tem que fazer umas ações, até dia 25 tem que validar as faturas, até 15 era o agrado familiar, enfim, tudo isso, e portanto parece-me que para a cabeça do contribuinte de uma forma geral, ter um prazo concentrado no fim do mês é, obviamente, melhor e pode ser considerada uma medida de simplificação. Mas depois não nos podemos esquecer que existe um prazo de uma declaração, que é uma declaração que é muito transversal e, portanto, causa um impacto e uma pressão muito grande no sistema, que é a modelo 10, que para mim também já devia ser revista e não devia existir, porque ela devia se concentrar a informação que vai na modelo 10 de outras formas para evitar esta declaração anual. Lá está a tal simplificação que tem que existir, que era a eliminação de uma série de obrigações que temos, que são perfeitamente fáceis de eliminar. E, portanto, antevejo não conseguimos eliminar este pequenino barulho que estamos aqui a sentir, que é umas obras aqui no prédio. As obras mas, enfim, fazem pedimos parte. desculpa aos nossos ouvintes. Fazem parte. Mas, por exemplo, eliminar essa data de fevereiro preocupa-nos imenso, porque é uma pressão muito grande que existe sobre o sistema, este envio da declaração modelo 10. Vamos concentrar estas obrigações dos contribuintes todos individuais também no final de fevereiro. Antecipo desde já que acho que o portal vai ter dificuldades em conseguir estar sempre operacional e vai ter problemas. Temos mesmo de concluir, mas queria ainda perguntar-lhe uma outra questão, mais 2 questões, aliás, e uma tem a ver com precisamente tudo aquilo que estamos a falar e o papel ou não do Ministério da Reforma do Estado, este novo Ministério. Espero que haja também um olhar para este lado fiscal, para a simplificação e em concreto o que é que gostaria que acontecesse. Eu tenho uma expectativa enorme. Imagino que tenha uma lista também muito grande, mas portanto, reduzindo a lista. Claro, eu tenho uma expectativa enorme em relação a este Ministério, porque acho que é extremamente importante concentrar no Ministério todas estas alterações de simplificação, porque como falámos aqui, aliás, toda a nossa conversa foi à volta de muita complexidade que existe e, portanto, ter uma reforma do Estado, uma verdadeira simplificação sem olhar para as questões fiscais nunca pode acontecer e, portanto, claramente há aqui um caderno de encargos enorme que a Ordem já tem, que tem vindo a apresentar, que espero que seja contemplado e que, de facto, se diminuam uma série de obrigações, porque os últimos anos, e a razão dos contabilistas estarem completamente sobrecarregados, sem tempo sequer para a sua vida e sem tempo para se focarem naquilo que é verdadeiramente importante, tem acontecido por um aumento considerável de obrigações. Hoje em dia declara-se tudo, os rendimentos não sujeitos, os rendimentos isentos, quer dizer, que não trazem produtividade a ninguém. É apenas a autoridade tributária que quer cada vez mais informação, mas essa informação custa recursos, custa dinheiro, que o equilíbrio do tal preço-benefício de tudo isto tem que ser equacionado. Portanto, temos aí um caderno de encargos enorme
gostaríamos muito de ver acolhido. Mas já fizeram algum contacto ou já foram contactados? Não. Estamos à espera da marcação de uma reunião, estamos a estabelecer esses contactos. Sim. Só para terminar, queria perguntar-lhe aqui uma questão muito específica que tem a ver com o acórdão de uniformização de jurisprudência recente do Supremo Tribunal Administrativo sobre os quinhões hereditários ficarem isentos de mais-valias quando são vendidos. E o que lhe queria perguntar é se sabe se a AT já está a aceitar e a tratar estes casos em consonância com o que o Tribunal decidiu. Ou o que é que os contribuintes devem fazer nestes casos? Bom, isso foi uma questão que já muito se discute nos tribunais e finalmente esse acórdão uniformizador veio dizer de uma vez por todas que essa situação, isto não é isentar as mais-valias. A questão é que o Código do IRS, aquilo que prevê para a tributação da transmissão de imóveis é quando essa transmissão são de direitos reais. E, portanto, aquilo que se discutiu muito durante anos nos tribunais é que a transmissão de um quinhão hereditário não é a transmissão de um direito real, coisa que a autoridade tributária nunca admitiu. E, portanto, não aceitava. Tributava. Portanto, o que acontece aqui é agora a clarificação da jurisprudência sobre uma coisa que já era assim, já devia ser assim. Portanto, tributou-se durante anos a algo que não estava previsto no Código do IRS. E, finalmente, agora há esta situação sobre o quinhão hereditário e felizmente, achamos que a autoridade tributária, inclusivamente já vimos uma instrução administrativa interna da autoridade tributária para que, quando forem apresentadas reclamações, sejam aceites as reclamações. Portanto, à partida, qualquer contribuinte que tivesse agora, em 24, agora na sua apresentação do IRS, uma situação dessas e se vier a ser, ou se declarou e vier depois na liquidação a apresentar uma reclamação graciosa, à partida ela é aceite diretamente e nem precisa depois de impugnar judicialmente, de ir para tribunal. Também pode fazê-lo em situações de tudo aquilo que seja ainda passível de pedir revisão dos últimos anos. Que é 4 anos para trás, não é? 4 anos para trás. Portanto, se tiveram nessas circunstâncias. Agora, atenção que há aqui particularidades. Já sabemos que isto nunca é tão generoso quanto se quer. E há uma discussão muito grande entre a venda do quinhão hereditário / heranças indivisas. Que na prática é a mesma coisa, porque uma herança indivisa, quando está a ser transmitido um imóvel, tem exatamente a mesma questão, que não se está a transmitir um direito real. Aquele imóvel está numa herança indivisa que eu, sujeito passivo, que tenho uma parte dele, não tenho o direito real sobre aquele imóvel. Portanto, a discussão vai continuar. Não, mas aí é cada um dos herdeiros a vender o seu quinhão, não é? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Simplesmente o acórdão, como se referiu só concretamente à venda do quinhão hereditário e a autoridade tributária, obviamente, que vai seguir ipsis verbis aquilo que está ali, não abrange, porque uma herança indivisa é um quinhão hereditário. Agora, a questão que se discute é a venda de todo o quinhão hereditário ou de uma parte do quinhão hereditário. E é essa parte que continuará a ser discutida em tribunais, porque a base é a mesma. Quando se vende uma herança indivisa, não se está a transmitir um direito real. E, portanto, os tribunais vão continuar a ter casos destes, e eu aconselho que, de facto, nesta situação e até ao momento em que a lei é assim, quem tiver vendas de heranças indivisas, que apresente uma reclamação graciosa, se ela não for aceita porque não está completamente no âmbito daquilo que é o acórdão uniformizador, que vá para tribunal e que vai ter um tribunal arbitral que é muito rápido para resolver essas situações, porque a base é a mesma. Quando imóveis estão numa herança indivisa, nenhum dos herdeiros tem o direito real sobre aquele imóvel. Chegamos ao final e, como habitualmente, lançamos algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é Paula Franco. Difícil. Paula Franco. Proativa. 21 de setembro. Dia do contabilista. Pérolas. Adoro. Enriquecimento ilícito. Algo que se tem que combater. TAP. Deve ser vendida. Donald Trump. É um mistério aquilo que vai acontecer. Para já, uma incógnita. Tempos livres. Devem ser bem aproveitados e em família. Família. O mais importante que temos na vida. Férias. Indispensáveis, bem utilizadas para repor energias. Fisco. Tem que mudar o comportamento, tem que deixar de duvidar dos contribuintes. Portugal. É um país fantástico, continua a ser dos melhores países para se viver.
Paula Franco, muito obrigada por ter estado aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Pode rever este Conversa Capital com a bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados no site da RTP. Nós regressamos para a semana, sempre neste e esta hora, e claro, contamos consigo.